Outro problema que a pessoa também pode ter exposição a fumos que vai para o pulmão e traz também a luminosidade, que pode causar catarata. Então, quando eu coloco uma máscara de solda num trabalhador, ele vai proteger tanto a visão, quanto o rosto de queimaduras, quanto eu posso pôr uma máscara, um respirador por baixo para não deixar ele respirar aquela poeira que é da fundição, da solda. Então, aí, cada situação, eu tenho que fazer um levantamento, uma análise, e tem todo um estudo científico por trás disso. Então, assim, um exemplo, quando eu pego a NR15, ela fala desses riscos, ela começa a me dar parâmetros de medições, parâmetros de análise, limites de tolerância, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo, a pessoa que trabalha embarcada, e ela trabalha metro coluna d'água, eu posso trabalhar metro coluna de ar, que é trabalhar numa mina subterrânea igual as da Índia, que é 100, 150 metros abaixo do nível, né? Da terra ali, ou eu posso trabalhar metro coluna d'água. Então, quando eu estou trabalhando, a compreensão que está sobre mim é muito grande. Poços de Caldas está 1.300 e alguma coisa acima do nível do mar. A pressão nossa de oxigênio ali é menor. Então, você ouviu falar que o time de futebol foi jogar na Bolívia, chegou lá, passaram mal, tiveram que ficar no oxigênio? Porque a pressão de oxigênio é muito baixa. E quando eu vou descendo, ou com um metro de coluna, eu vou forçando essa pressão. Então, quando eu faço isso, eu tenho que montar um sistema que chama um sistema de descompressão. Não é o meu... eu não sou expert nessa área, mas eu sei um pouquinho. Então, assim, quando eu vou descer ou subir um funcionário, eu tenho que descer e subir ele fazendo um processo de descompressão, bem devagarzinho, senão ele estoura todos os lados. Com certeza, Você entendeu? Você já desceu uma serra e o seu ouvido entupiu? Sim, o ouvido entope, né? Parece que você fica... Você está perdendo a audição, né? É diferente. Depois ele vai dar um estouro. Ou eu te dou duas sugestões. Ou você desce ouvindo uma música que vai trabalhar o teu martelo, bigorna ali, ou você chupa um chiclete, que você vai descarregando essa pressão diferente. Porque como você desce muito rápido, pressão lá em cima é uma, aqui embaixo é outra. Então é muito rápido. Aí ele entope. Ele não suporta liberar essa pressão muito rápido. É rápido demais mesmo, né? Rápido. Exames e tratamentos, Gustavo. Como é realizado o monitoramento da saúde dos trabalhadores? E quais exames médicos e tratamentos são os mais comuns? Saindo um pouco da segurança do trabalho e entrando um pouco na medicina do trabalho, então a medicina é a irmã. Hoje eu sou gestor, hoje não, né? Desde 2014 eu sou gestor das duas áreas, tanto a segurança do trabalho quanto a medicina do trabalho. Então são irmãs, são áreas irmãs. Uma trata a prevenção de riscos, a outra trata tanto a prevenção também, no monitoramento biológico da pessoa, quanto também a correção. Então, e aí cada situação da NR7, que fala sobre, a NR7 é sobre o Programa Médico Controle Ocupacional, da Saúde Ocupacional. Então, aí o médico ele vai avaliar, eu tenho que passar para ele quais são os riscos que eu levantei, cada risco tem um monitoramento. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu identifiquei o ruído, e já medi que ele está acima do limite de tolerância. Aí eu vou passar para o departamento médico. O que ele vai fazer? Ele vai fazer ou semestralmente, dependendo do grau de ruído, ou anualmente a audiometria, para saber se aquele trabalhador está tendo perdas na audição. Se ele estiver tendo perdas, eu tenho que mudar ele para um setor que é menos ruidoso, até que ele tenha ali... Que ele comece a recuperar um pouco. Não, na verdade ele não vai recuperar. Ele não perde. O que ele perdeu ele não recupera. Não recupera mais. Eu vou te contar. Por que ele não perde? Nós temos os 3 ossinhos bigorna, martelo e estribo, que é o início aqui, depois do tímpano. Sim. Só que o problema da audição, a mágica da audição é lá no caracol, chama cóclea. É um caracol. É cheio de cílios. E esses cílios, para você ter uma ideia, nós vamos pensar assim. Eu tenho uma mata, vem o vento, o que acontece? A mata deita. Só que passa um tempo, eles voltam, mas nem todos voltam, alguns entortam, acabam não voltando. Esse cílio é a mesma coisa. Quando eu recebo uma pressão de ondas sonoras muito grande, esses cílios deitam. Aí eu liguei um som alto, eu entrei num show, saí, parece que eu tô surdo. Mas amanhã volta ao normal. Só que de 10 milhões de cílios, perdeu 500, perdeu 200, perdeu 50, aqueles não voltam mais, mas os outros recuperaram. E vai tendo perda ao longo de 10, 20 anos na indústria, até o momento que a pessoa tenha perda total, e aí não houve. Por quê? A pressão sonora vem pelos líquidos, chama líquidos coclear, e bate nesses cílios. Aí esses cílios, eles ficam vibrando e deles dispara um impulso nervoso para o cérebro, aonde codifica e você entende a fala. Então, se ele não tem esses cílios, ele não manda mais para o ouvido. Então, quando você chegou, foi num show, saiu, tá tudo, ele não vai voltar. Só depois, no período de descanso, para ele voltar. E vai ter perda naquele momento.
Então, esse é um caso de tratamento auditivo. Então, você monitora e controla, mas o que perdeu não volta mais. Pulmão, mesma coisa. Então, você faz a espirometria ou raio-x de tórax. O raio-x hoje... No mesmo período, a cada 6 meses? Ou ano, anual? depende da situação de risco. Tá. Tem casos que eles fazem até a cada 3 meses, dependendo da situação que está. Do pulmão? Do pulmão. O pulmão acho que é mais crítico. É mais crítico, né? Então, você não pode brincar, porque se o funcionário amanhã depois você perceber que ele teve um problema ali de sílica, aí você pode... Aí ele vai ficar doente, não tem conserto. Porque o que entra no pulmão não sai. Antigamente, os bombeiros falavam assim, você vai apagar o incêndio na mata, toma leite para limpar o pulmão. Os bombeiros não, desculpa, as pessoas. Fazendeiros, as pessoas de roça, de chácara, os bombeiros não. Aí, os bombeiros tomavam leite, mas as pessoas não entendiam na época por que tomava leite. Não, eles estão tentando limpar o pulmão. Não é. O bombeiro toma leite para poder, como ele tem muita perda de sais minerais, para poder... Tomava no passado, né? Para poder... repor os sais minerais, a perda, né? Mas nada a ver com o pulmão. Porque pulmão. o ar não... Só entra no pulmão. Então a água não passa pelo pulmão. Sim. Então não tem como. Então o que entra de poeira ali, ela vai endurecendo. E o pulmão ele tem essa função de abrir e fechar. A poeira vai entrando, vai petrificando o pulmão. Então a pessoa que ela tem silicose, ela fala, e eu já vi algumas pessoas falarem, que é como se estivesse enfiando agulha no pulmão quando ela abre o pulmão para respirar. Nossa. Que é o mesmo caso de pessoas que fumam também, né? Principalmente aqueles cigarros eletrônicos que estão na moda aí, né? Tá na moda. Tá na moda e tá acabando com a vida das pessoas, né? E são vários riscos, né? Então, cada risco tem uma análise, um monitoramento diferente. Exame de sangue, você vai detectar se a pessoa pode estar tendo um problema nos rins. Tem produtos químicos em determinados tipos de indústria que pode afetar, causar câncer na bexiga, câncer no rim, câncer no... Todo o sistema nosso... afetado. Todo o organismo nosso pode ser afetado. Modelo de gestão de riscos na mineração. Como funciona, Gustavo, um programa de gerenciamento de riscos na mineração? Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele é subdividido. Hoje a gente atende a NR1, que ela mudou. Sim. A gente atende a 22 também, mas ela é muito parecida com a 1, então a gente acaba indo para 1 direto. Então a gente segue o programa de gerenciamento de riscos, onde que ele fala que eu tenho que identificar os meus riscos, avaliar eles de uma maneira qualitativa ou quantitativa e depois achar as medidas de controle para cada risco. Então, dentro do primeiro passo, eu vou identificar, como eu te falei, eu tenho uma lista, eu tenho uma primeira ferramenta minha que chama levantamento preliminar de perigos. Sim. Eu levanto todos os perigos que eu tenho, sem quantificar, sem nada. Eu tenho ruído. Só o levantamento do que está... Do que eu vi ali. Sim. Eu vi aqui, tem ruído. Tem poeira? Não tem. Aqui tem calor? Não. Calor em nível alto, estresse, não. Tem radiação? O cara está fazendo uma solda, então tem radiação. Sim. Tem frio? Não. Então eu vou enumerando eles. Sim. Depois que eu enumerei, aí eu vou partir para o segundo passo, que é a avaliação deles. Então, quando eu vou avaliar eles, eu vou fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa, eu vou medir ou vou qualificar ele dentro das normas. O que a norma me diz, como que eu qualifico ele? Aí eu vou lá e qualifico. Um risco de acidente, não tem como eu qualificar. Se ele eu posso até usar a metodologia lá do grande, pequeno e médio? Posso. A gente até usa as matrizes, né? Então eu cruzo as matrizes para saber se aquele risco é aceitável, inaceitável, se eu tenho que tratar ele hoje, amanhã, se eu posso esperar um ano. Então a gente cria essas ferramentas, mas não são quantitativas. Eu quantifico aquele risco, mas ele não é quantificável oficialmente, tá? Mas eu posso fazer isso. Não é algo tão seguro igual eu medir o ruído e saber que o ruído está 87, 89, né? E aí, uma vez que eu faço isso, eu parto para as medidas de controle. Eu tenho 3 medidas. A primeira, segundo a Secretaria de Saúde e Segurança em Brasília, ela cita, e mundialmente falando, que é as medidas de engenharia. O que eu tenho hoje de engenharia para melhorar? Então, assim, eu posso colocar um equipamento aqui que vai proteger, enclausurar aquele ruído, vai ficar só lá? Posso. Posso pôr uma cabine acústica, que é onde eu trabalho de dentro dela, não preciso ir lá no ruído? Posso. Ou eu posso mudar o processo? Posso. O produto é perigoso. Qual produto que eu tenho no mercado que não é cancerígeno? É esse? É igual? Então posso usar esse. Faz a substituição. Substituição. Perfeito, excelente. É a medida por substituição de risco. E depois vem a segunda parte, que é medida administrativa. Treinamento, sinalização. Olha, eu ponho uma placa aqui. Então assim, Rosângela, nesse ambiente você pode ficar só metade do tempo, só 6 horas. Desculpa, só 4 horas. E é só aquele período mesmo. Só aquele período, depois eu tenho que sair, não posso ficar mais, porque o ruído aqui ultrapassa todos os limites. Então, por exposição de tempo, eu só posso ficar 4 horas aqui.
Acontecem essas situações. Aí é um controle difícil de fazer, mas dá para fazer. Aí é medida administrativa. Sinalização, treinamento, que mais que eu posso citar? Cursos, os exames médicos, que é o monitoramento para me saber se aquilo está afetando. Então,